gosto de fazer, Deus fosse falar comigo naquele lugar. E desde o primeiro dia eu já comecei a comentar com a Cis, falei, paixão, eu tô achando muito estranho, porque Deus está falando comigo umas coisas. Lá no curso de cerâmica, eu lá fazendo, e o professor falando, e Deus falando comigo. E daí o Assis falou, compartilha com a gente, né? Traz essa palavra, vai prestando atenção no que Deus está falando e divide com a gente, com a igreja, compartilha com a gente. Então é isso. Eu gostaria que a irmã Beth pudesse fazer uma oração para mim, para a gente poder começar. Vou tentar ser o mais breve possível. Você olha para mim, Beth, fazer um favor. Jeremias 18, de 1 a 6. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como vaso. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro fazer. E então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E então, Deus é o oleiro e nós somos o barro, isso é fato, né? Isso não tem como ser questionado, minha própria Bíblia fala isso. Mas eu, na minha ignorância, lá em Romanos também tem uma parte que fala sobre o barro, o oleiro, né? E que é uma parte que ele fala assim, Paulo fala, né? Como que o barro vai virar para o oleiro e falar, por que o Senhor me fez assim? Mais ou menos isso, né? Lá em Romanos 9, 20. Fala, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura coisa formada dirá o que a formou, por que me fizestes assim? E eu sempre pensava assim, quando eu chegava nesse... Tá certo que ele está contextualizado em um assunto mais, às vezes, até mais complicado, como diz o pastor, até uma discussão teológica. Mas eu sempre pensava assim, mas nem parece que o barro vai... Né, o oleiro está lá amassando o barro, somando o barro na massa, né? E o barro vai falar, o que você está fazendo? Não existe isso, né? Eu pensava comigo, né? Mas tudo bem. Eu pensava, deve ser retórico isso, né? E daí, comecei a fazer o curso na segunda-feira, e daí, meus irmãos, no primeiro momento assim que a gente começou lá, ele falou, gente, eu vou fazer uma aula teórica primeiro, para dar uma explicada sobre o material que vocês vão trabalhar, que é a argila, e depois a gente vai, daí em diante, dependendo do andar da carruagem, a gente já começa com a mão na massa, literalmente, vamos ver como é que vai ser isso. E ele abriu o curso, a gente se apresentou, cada um que queria tudo, e ele já pegou e já falou assim, gente, a hora que ele se apresentou, ele falou assim, o professor Rabi, ele falou assim, vocês têm que entender uma coisa, a argila, você precisa bater muito nela. Por quê? Aí todo mundo já bateu na argila, ele falou, sabe, a argila precisa bater muito nela. Por quê? Porque senão ela vai sair do jeito que ela quer. A argila tem vontade própria. Eu não sabia, eu achava que do jeito que o oleiro pegava lá, amassava, era aquilo mesmo. Lá o curso ele fala ceramistas, né? Porque vai queimar e depois vai virar cerâmica. E daí aquilo eu já senti assim, Deus falando comigo, sabe? Então nós temos sim essa rebeldia, o pecado, né? Que não deixa assim Deus trabalhar, quer ficar brigando com Deus, quer questionando Deus, por que assim, por que assado, por que o Senhor fez isso comigo, o Senhor não está me vendo, questionando. Quantas vezes Deus quer nos tomar nas suas mãos e sovar aquela massa para fazer o vaso de acordo com aquilo que Ele quer, e nós não deixamos. Então naquele primeiro momento que Ele já falou isso, que a argila tem vontade própria, que se a gente não amassar ela muito, não sovar, não bater nela, ela vai sair do jeito que ela quer, e aquilo para mim já, falei, essa semana vai ser muito boa, já entendi, né? E daí começou, ali já começou, e daí ele começou a explicar que quando a gente vai lá e coleta a argila, a gente tem que prestar atenção da onde que ela está vindo, onde que a gente vai coletar, se é comprada já na floricultura, se a gente vai lá no nosso quintal onde tem uma argila e pega aquela argila, que tem muita diferença também. E ele falou assim, por quê? Porque se a gente não prestar atenção, saber que a argila precisa
né, apanhar, né, bater nela, sovar muito ela, o que vai acontecer? A gente pode vir a perder essa peça. Por quê? Porque se ela não chegar no ponto adequado de sova e de tira de impurezas e tudo, ela pode, no forno, né, que ela vai queimar, ela pode rachar, entortar ou encolher e até mesmo explodir, que aconteceu lá com algumas peças. E o que acontece? Quando a peça de argila explode no forno, essa peça que explodiu, ela não vai sozinha no forno, vai várias peças. O que acontece? Ela explodindo, ela pode quebrar outras peças que estão em volta que não iam explodir, entendeu? Porque com os cacos, né, dela, os cacos que voam, quebra outras peças e também pode danificar o forno. Também já falei, tá bom, já estou entendendo tudo. Vocês estão entendendo? E daí eu fui só processando tudo aquilo e guardando no meu coração. E até essa primeira parte que ele falou que a gente vai lá, coleta argila e tudo, é tudo muito só com a nossa mão. O oleiro usa só a mão, né? E daí peguei lá a argila, na hora que eu vou começar, para eu poder sovar ela, poder, né, amassar bastante ela, bater se for preciso, eu preciso primeiro tirar as impurezas. Né? Então, porque ela vem da terra, ela vem com pedrinhas, raízes, algumas sujidades ali do local que ela foi coletada, né? E para nós, ar, tem bolha de ar também no meio, e a gente sabe que isso aqui é o nosso pecado, aquilo que sai do nosso coração, não é assim que fala a palavra de Deus, que é de onde que vem as brigas, as coisas, os pecados, vem do nosso coração, né? Dali que sai tudo isso. Então a gente sabe que Deus estaria amassando a argila, trabalhando para tirar essas impurezas, porque Ele sabe que lá na frente vai ser necessário que a massa esteja realmente limpa, né? Pura. E daí depois que a gente tira toda aquela impureza e tudo, galinhos, pedrinhas e tal, pega firme para sovar, sova muito, tem a forma certa de sovar, onde que põe a mão, não é amassando, amassar não é sova, né? Tem a forma certa de sovar, e eu tenho certeza que Deus sabe sovar a gente, né? Ele é Deus, Ele sabe, todas conhecem muito bem o barro, né? E a argila, inclusive foi uma coisa interessante, barro e argila são coisas diferentes. O barro, quando você começa a sovar, ele esquenta, ele fica quente. A argila não, ela continua fria, né? Ela não esquenta. Se você começar a sovar ela, começar a aquecer na sua mão, porque não é argila, é barro. Então tem essa diferença também que eu achei muito interessante. E depois que sovou a massa, a gente faz tipo uma bolinha, não precisa ser uma bolinha perfeita, e se você não for usar naquele momento, tipo, se você tem uma teia, vai fazer várias bolinhas de massa sovada para guardar, para depois fazer uma encomenda, alguma coisa. A gente tem que guardar ela, tipo assim, colocar num plástico, uma sacolinha que a gente tinha lá, um plastiquinho, tirar todo o ar, deixar bem grudadinha ali na massa. Para quê? Para que ela não perca a umidade e não venha a enrijecer, não venha a endurecer. Né? E tudo isso Deus falando comigo, porque tipo, se a gente passa muito tempo, Deus fala, tá bom, vou te deixar aqui, não tem aquele tempo que a gente fala, Deus deixou a gente meio assim ali esperando, né? Que tem o sim, tem o não e tem, espera um pouco, né? E às vezes Deus não está trabalhando naquele momento, mas Ele sabe que Ele não quer que a gente venha enrijecer, que o nosso coração, a nosso entendimento, a nossa amizade com Deus venha se quebrar, porque se enrijecer aquela placa, aquela bola de cerâmica, de argila, tem que voltar e fazer todo o processo de novo, porque daí você perdeu aquilo ali, entendeu? Então, para não perder, você guarda ela com todo carinho no plástico, para não perder essa umidade e não vir a enrijecer. E eu penso comigo que é o próprio Espírito Santo de Deus nos cuidando, né, nesse tempo de espera de Deus, para que a gente não venha a enrijecer, que o nosso coração não enrijeça, não fique duro, né, para que Deus possa continuar trabalhando nas nossas vidas. E daí a gente deixa ela descansando, fica lá descansando, igual eu falei, porque é o tempo de Deus, Deus sabe o tempo certo para cada massa, né, para cada argila. E depois, dependendo do tempo que a gente deixar ela ali descansando, que vai depender também do que eu quero fazer com ela, né, as encomendas e tudo, eu posso já começar a pensar em abrir essa massa. E para abrir essa massa de argila, a gente não é só tacar ela lá na mesa e enrola em cima, não é isso, tem todo um cuidado, tem que colocar um pano, um tecido adequado, úmido embaixo e um outro pano em cima, úmido também. E você pode pegar, deve na verdade pegar duas coisas que tenham a mesma altura, lá a gente colocava tipo réguas, um pouquinho mais de 1,5 centímetro mais ou menos, e colocava um de cada lado, né, fazendo assim tipo um apoio, vamos supor, né, pegaria os dois enares, vamos supor, coloquei aqui, fica um aqui, outro aqui. E daí a minha porção de argila eu coloco em cima desse tecido úmido, coloco o outro tecido em cima e venho
passo o rolo uma, no máximo 2 vezes, tiro aquele tecido, então tipo assim, aqui é a argila, peguei aqui, coloquei o paninho por cima, girei, tiro aquele tecido, viro pra cá e assim, entendeu? Então tipo, eu viro de lado e de posição, eu ponho lá para poder abrir de forma mais ampla, né? Aproveitar o máximo possível o que aquela argila pode me dar. Então não é só pegar a argila e ficar ali passando o rolo, não é isso, tem todo um procedimento, todo um processo. E eu entendi que Deus sabe o que está fazendo. Ele não pega lá o rolo de qualquer jeito, de qualquer forma e passa em cima da gente. Não é isso. Ele sabe como fazer. Eu vou puxar para cá, vou coisar ali, vou virar agora de ponta cabeça, vou pôr para lá, vou pôr para cá, porque ele sabe o que ele quer e até o quanto a gente aguenta. Porque se eu não tiver essas 2 medidas segurando do lado, a argila pode ficar muito fina e vir a quebrar. Antes mesmo de eu conseguir fazer a peça, eu não consigo fazer uma peça, tem que voltar de novo no processo. Então é uma segurança também para a minha peça, né, para a peça que eu vou querer fazer. E ele abrindo a massa, eu penso comigo, vamos confiar, vamos descansar. Está doendo? É desconfortável? Vira ali, coisa aqui, como diz, né, irmã Beth, parece que não acaba nunca, né? Mas ele sabe o que está fazendo, né? Vamos confiar porque a gente está na mão do oleiro, né? E pode ser desconfortável, mas é necessário para que essa massa se abra e venha a ser uma coisa útil no futuro. Então aqui, já, das mãos que ele só usava a mão, agora a gente já pode usar o rolo, né? E daí a gente passa para a parte de moldar. E nessa parte de moldar a nossa peça, eu já abri ali a peça, já deixei ela na espessura que eu gostaria. O que a gente precisa, por exemplo, eu perguntei para o Assis na hora lá em casa, que a gente estava falando sobre o testemunho. Igual ele vai cortar um cabelo, né? Aí eu perguntei assim, se você cortar um cabelo, o que você precisa? Aí o que você respondeu? De inspiração. De inspiração que ele precisa, né? Ótimo. Falei, então, Deus também precisa de inspiração, né? Deus é o Criador, né, gente? Mas quando o oleiro pega na argila para moldar, para modelar, ele precisa já ter um modelo, já ter um projeto. Como que a gente vai pegar uma bola de argila, abrir lá e tudo sem saber o que eu vou fazer? Não faz sentido, faz? Então, gente, se Deus está trabalhando, se Ele está sovando, se Ele está passando rolo, Ele já tem um projeto, pode ficar tranquilo que coisas, né, vai acontecer, coisas acontecerão, conforme os propósitos de Deus para nós, e amém por isso, né? E daí eu penso e eu sei que a inspiração de Deus, o projeto de Deus para nós é Cristo. Ele não é o nosso modelo, né? Deus não está trabalhando a gente de glória em glória até que seja, né? Que a gente se torne mais parecido com Cristo, não é isso que Deus tem para nós? Que a gente se torne cada dia mais parecido com Cristo. Então Deus já tem esse projeto, Ele já tem o molde, e o molde é Cristo, né? E graças a Deus por isso. E aqui nessa parte da modelagem, de moldar, aí o oleiro já pode usar ferramentas. Então tá vendo que já vai complicando a nossa vida, né? Porque começou com a mão, depois já pôde usar um rolo, agora já tem ferramentas, né? E gente, muitas vezes as ferramentas que Deus usa é um na vida do outro. Né? Ferro afiando ferro, então às vezes a gente vai incomodar, vai ser uma pedrinha no pé do outro, vai ter que falar alguma coisa, mas isso é crescimento, isso é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Nós somos ferramentas na mão de Deus, na mão desse oleiro que é Deus. Então às vezes vai ter que tirar ali um filetinho de barro que saiu fora, mais uma pedrinha que apareceu naquela hora que não está naquele lugar. Então tudo é um trabalhar de Deus naquela peça, né? E agora com essas ferramentas que eu creio assim, nós como igreja, nós somos ferramentas uma na vida do outro, né? Deus usa um na vida do outro para abençoar, para suportar, para exortar em amor, né? Tudo isso, né? E Deus vai trabalhando e daí Ele modela lá a pecinha, né? Tá lá, uma chaleirinha. E daí, naquele momento, depois que eu já modelei, já vi, mas já segui o modelo, já segui minha inspiração, meu projeto, eu pego essa peça modelada e aparo imperfeições, né? O oleiro vai lá, tira qualquer imperfeição que ficou, né? Às vezes na hora que a gente termina, a gente olha embaixo, se deu uma rachadura, vai lá, passa o dedinho lá, dá uma coladinha ali, só com a mão, tudo bonitinho, e sela aquela rachadura que apareceu e põe ela para secar. Não vai no forno ainda, ela vai secar lá. Tem um lugarzinho lá, fica lá na prateleira. No nosso caso a gente ficou ali, ficou lá nos banquinhos, mas de preferência à sombra. Não fica lá no sol esturricando a nossa peça. No lugar adequado, numa temperatura boa, sem ficar pegando corrente de vento ou de calor, né? Se preocupar com essa temperatura. E aí Deus faz isso com a gente, Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Tudo, nada passa despercebido aos
olhos do Senhor sobre nós. Então, às vezes a gente está ali, né, paradinha ali, tomando uma brisa ali, tomando um vento, esperando a hora que Deus vai colocar no forno, mas a gente é uma peça pronta que Deus está dando um tempo para colocar na queima. E esse tempo é um tempo que a gente tem que se apegar a Deus, descansar no Senhor, vigiar em oração, né? E tudo que Deus coloca para nós, palavra, congregar, tudo, esperar, porque, irmãos, é igual eu já escutei uma vez, a gente vai passar por aflições, a gente vai ter tribulações, não é se, é quando. Então esse tempo é para a gente já se preparar que vem vindo, né? Então sempre vai ter alguma coisa, a gente não está no céu, né? Então sempre vai ter uma dor, um problema, alguma tribulação, algumas coisas que a gente vai ter que passar, e com Deus é sempre melhor, né? Aí tá bom, passou o tempo que deveria aquela peça ter, conforme o projeto, conforme a argila que eu usei, ok, secou. Aí eu vou lá, pego aquela peça, trago ali de novo para minha mesinha, vejo se tem mais alguma imperfeição, se rachou de novo, vejo se eu consigo corrigir. Nessa hora também é a hora de esmaltar a peça, que é dar né, trazer uma beleza, uma parte mais estética, né? Ou fazer uma florzinha, sei lá, pôr daquela cor que você gostaria, enfim, dar aquela esmaltada. Deu certo, tá tudo ok, vai pro forno, vai queimar. Você pensa, agora está tudo limpo, vai queimar. Né? Aí, não deu certo, adivinha, tem que quebrar aquela peça e refazer de novo. Só que o processo é bem mais difícil do que aquele primeiro, porque no primeiro a argila estava mole, né? Estava moldada. Não é verdade? A gente tirava as impurezas, mas ela já estava no jeito da gente sovar e passar o rolo e fazer a peça. Agora ela já secou, ela já foi modelada, você entendeu? Então, tipo assim, não tem tantas impurezas, mas vai ter que quebrar aquela peça, entendeu? Para você poder voltar e adicionar água, enfim, um outro processo mais complicado do que o primeiro. Estão entendendo? Estão entendendo? Né? E é isso. Então, se não vai para o forno, vai ser quebrada. Né? Então, entendam, né? E daí, tá bom, ok, chegou na hora da queima que a gente fala, porque essa técnica, ele falou que tem várias técnicas, essa técnica que a gente aprendeu, eu achei muito propícia, realmente Deus falando comigo assim, é de queima, não é por temperatura, é o fogo que queima, sabe? A gente fez lá de tijolinho e tal e tudo, foi chegando a lenha e foi, enfim. Aí esse processo da queima, a peça tá lá toda bonitinha, prontinha, né? E entra no forno, né? Junto com outras várias peças, né? E daí o que acontece? Esse forno, a temperatura dele vai de 800 a 1500 graus, pelo menos esse que a gente usou lá no curso. Ali, o que acontece? Primeiro a peça é aquecida, depois o fogo vai aumentando gradativamente. O fogo começa a tirar as impurezas, as rebarbas que a gente não conseguiu, ele começa a queimar. Tem peças, eu achei tão interessante, que, por exemplo, você quer fazer uma maçã, vamos supor, é uma coisa redonda, né? E daí você pega uma bola de jornal, de papel, e vai modelando em cima daquela bola de papel, entendeu? Para você poder fazer aquele oco. E embaixo você deixa uma superfície, um buraquinho. E na hora que você não vai tirar o jornal dali, senão você vai estragar a peça. Na hora que está no forno, que está queimando, ele queima o papel que está lá dentro. Então, tudo que não for necessário vai queimar, gente. Ali, vai tirar impureza, vai queimar papel, vai queimar jornal, vai queimar o que não tiver, só a peça que vai ficar, entendeu? E daí o que acontece? Nessa hora que está queimando as impurezas e as rebarbas, sai uma fumaça preta, cinza, sabe? Fica até estranho assim, ver aquilo se queimando, dá medo. E daí logo em seguida, o fogo começa a diminuir aquela fumaça, vai mudando de cor e começa a diminuir aquela fumaça, ela começa a esbranquiçar. E lá dentro do forno, o fogo está lambendo as peças que ele fala, que é como se estivesse abraçando as peças, sabe? Queimando, começa a abraçar aquelas peças que estão lá dentro. E daí vem a queima literalmente. Na hora que queima mesmo, o professor falou, gente, não pode nem chegar perto do forno, senão você queima a retina, por conta da temperatura que é. Mas ele falou que se fosse possível alguém pegar, já viram o vidro, né, quando está lá, que fica até vermelho, daquele jeito incandescente, é a mesma coisa. Ele falou que se alguém pudesse pegar um bambu, uma vara, alguma coisa e enfiar lá na peça, varava a peça. Porque ela ainda não está dura, não enrijeceu ainda, né, está uma bola de fogo, ele fala. Porque o fogo abraça a peça, para queimar a peça totalmente. E daí depois, ela fica, né, igual eu falei, desse jeito incandescente, aí depois disso, a peça começa assim, a ficar definida e enrijecer. Aí sim ela começa a enrijecer. Nessa hora,
define a forma e a cor que ela vai ficar, essa argila, porque a gente trabalhou com uma argila lá, escura, na hora que a gente tirava do forno estava clarinha. Então varia muito isso, sabe? E nessa hora que é definida. E ali, como diz, se tiver que estourar, vai estourar, se tiver que quebrar, vai quebrar, enfim, ali dentro nessa hora. Aí depois, não, deixa o forno desligar, tipo assim, o nosso é só não pôr mais lenha, que era de lenha, mas tem fornos que você põe lá o timer, né? Deixa ele esfriar, não chega perto, deixa o negócio esfriar, né? E deixa o forno esfriar e a peça esfriar, entendeu? Os dois têm que esfriar, o forno e a peça, para que não aconteça nenhum acidente, nenhum incidente. Daí sim você consegue abrir o forno e tirar aquela peça, né? Ou os cacos, conforme aconteceu lá dentro. Se a peça quebrar lá dentro, aí é mais difícil também, lembra que eu falei? É uma peça perdida, um vaso perdido, uma chaleira perdida, que também você pode aí ligar aí se você quiser usar os cacos, né? Porque não é argila ainda, porque, né? Você pode quebrar e voltar lá para o primeiro processo. Na verdade, agora é mais difícil, porque agora ela já virou cerâmica, porque já passou pela queima, só que pedaços, né? Então se você quiser aproveitar, você tem que voltar lá, moer tudo, e o processo é mais doloroso ainda, né? E aí, se minha peça ficou linda, maravilhosa, não arrebentou, não estourou, deu tudo certo, eu vou pegar essa peça já fria e vou começar a polir essa peça. Eu vou dar tipo um lustre nela. Lá a gente passou tipo uma cera de carnaúba, sabe? Mas tem outras formas de polir. Passa, dá uma demão, dá duas. No nosso caso a gente deu 3 mãos de cera. Vai polindo ela lá com um tecido adequado lá para ela. Gente, coisa mais bonitinha, brilha assim, coisa mais linda. Nem parece que era aquela bolinha de barro no começo, né? E Deus falou muito comigo nesse sentido, sabe? Não vamos dificultar o trabalho de Deus. Eu sei que Ele é Deus, né? Ele faz o que Ele quer, né? Mas só dificulta para a gente, só dificulta para nós, porque Ele vai continuar sendo oleiro, Ele vai continuar fazendo as peças. Então, se a gente se deixar moldar pelo Senhor, se a gente se entregar nas mãos do Senhor e falar: Senhor, seja feita a tua vontade, do jeito que o Senhor quiser, no seu tempo, confia, vai dar tudo certo, né? E uma coisa que ele falou já no final, depois do forno também, que me marcou muito, ele falou assim: a argila, que o curso é de argila, né? E ele falou assim: a argila sempre será argila. Não importa se você deixar a peça lá por 1, 2, 3 anos, ela não vai mudar, ela vai ser argila, ela pode secar, né? Mas ela ainda vai ser argila, e vai ficar soltando aquele pozinho e tudo, porque ela não foi na queima. Ela só vai se transformar em cerâmica quando ela for queimada. Então, para a argila virar cerâmica, precisa ser queimada no fogo. E é isso, né? Eu queria compartilhar com os irmãos, né? Que Deus falou muito comigo, espero que tenha falado com vocês também. Muito obrigada, que Deus abençoe. Vamos orar para que o Senhor possa trabalhar com a gente com liberdade. Amém? Amém.